pessoal, graça e paz. Eu sou a Kelly Danese. Estou muito feliz de fazer parte da terceira conferência Torre Forte Online do nosso querido amigo apóstolo Clayton Nantes. Faz muitos anos que nós nos conhecemos, mas para você que não me conhece, eu sou a Kelly Danese, esposa do cantor gospel Regis Danese. Somos pais do Bruno, de 21 anos, pais da Brenda, de 11 aninhos. Vamos fazer 23 anos de casados e o tema que foi designado para mim é família, projeto de Deus. A sua família é um projeto de Deus? Talvez você pense, minha família é desestrutural, minha família não é do jeito que eu queria, mas isso não quer dizer que ela fugiu do propósito do projeto de Deus. Não existe família perfeita, eu não sou perfeito, você não é perfeito, mas nós temos um Deus Todo-Poderoso que nos aperfeiçoa a cada dia. E o sucesso ou o fracasso do ser humano começa dentro da casa. E você já parou para ouvir que nunca se falou e nunca se cantou tanto sobre casa? Entra na minha casa, entra na minha vida, minha casa será uma casa de bênção. Eu sou tua casa, tua morada, essa casa é sua, nós deixamos ela pra você, Jesus. Por quê? Casa é lugar de intimidade, casa é lugar de conserto, casa é lugar de comunhão, casa é lugar de relacionamento e é na casa que a gente consegue abrir a nossa intimidade. A presença de Jesus na nossa casa revela o que está de errado. E eu quero começar lendo aqui o Salmo 128, que é um salmo tão lindo, né? Que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja prosperidade Jerusalém. Durante os dias de tua vida, vejam os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, que o começo de qualquer relacionamento, que o começo de qualquer casamento não é fácil, porque nós estamos vindo de famílias diferentes, nós estamos vindo de famílias com costumes diferentes, com direções diferentes, com manias diferentes. Então é justamente nos nossos primeiros anos de casados que nós vamos passando pelo processo da maturidade, do aperfeiçoamento, da paciência, que é uma coisa que está faltando muito para os casais nos dias de hoje, não é mesmo? E eu gosto de falar muito que não existe, nós nunca vamos saber como é um adulto sem saber como é que foi essa criança, esse adulto na infância. Nós nunca vamos conhecer um homem adulto sem saber como que foi a criança, como é que foi a infância dessa pessoa. E eu gosto muito de falar de um personagem, de um popstar, que aparentemente ele teve sucesso na vida, que aparentemente ele conseguiu, né, tudo que ele queria, mas ele era emocionalmente cheio de marcas, de cicatrizes, de medo, de insegurança, de problemas emocionais. De quem eu estou falando? Do Michael Jackson. Então nós nunca vamos conhecer um homem adulto sem conhecer a criança que ele foi. E o Michael Jackson, ele teve uma criação abusiva por parte do pai dele, física, emocional. O pai dele queria muito que ele fosse sucesso a todo custo, porque via que ele tinha um potencial, mas tirou a infância dele, tirou ali uma etapa da vida dele. O pai dele forçava eles a ensaiarem 8 horas por dia, debaixo de chinelo. Se eles errassem o ensaio, se eles errassem as danças, eles apanhavam os irmãos, que eram 5 irmãos. Então eles cresceram sob pressão. E o pai dele fazia muito bullying dele. Falava que ele era feio, que ele tinha muitas espinhas, muitas manchas no rosto. Falava que ele tinha o nariz grande, que ele era feio. Eu não sei quais foram as palavras, eu não sei o que você ouviu na sua infância. Eu não sei como que foi a sua vida. Eu não sei se você ouviu palavras de bênção, que você era capaz, que você ia ser uma pessoa
bem-sucedida na vida, ou se você era um burro, se você ouviu palavras de maldição, que você não ia dar em nada, que você não ia ser ninguém. Nós temos muitos personagens da Bíblia que nos ensinam. José é um deles que, se ele fosse olhar para tudo que os irmãos fizeram, para tudo que aconteceu na vida dele, não seria ninguém. Mas nós podemos sim tomar uma posição e uma decisão de falar: não, eu vou rejeitar neste momento todas as minhas palavras, todas as dores, e eu vou prosseguir para a vitória. E quando eu olho para a vida do Michael Jackson, ele foi um cara bem sucedido financeiramente, mas emocionalmente zero. Porque ele não teve infância. Então a primeira coisa que ele fez foi comprar uma mansão milionária e construir um parque de diversão. Ele queria resgatar aquela infância dele que ele não teve. E ele teve a síndrome de Peter Pan. E ele colocou ali o nome daquele parque, Neverland, né? Que significava Terra do Nunca. Nunca tive pai, eu nunca tive a oportunidade de ser criança, de brincar. Eu nunca fui uma criança feliz. Eu nunca fui feliz, é isso que ele queria dizer. Muitas das vezes os casamentos eles começam dando errado, porque a esposa vem de uma família de um jeito, o marido vem de outro, até que você consegue entrar no costume, alicerçar, levar a paz, levar a sabedoria, que muitas das vezes a mulher que tem que ter essa sabedoria, né? Porque a mulher sábia edifica o seu lar. Então nós temos que nos adaptar, porque a família sim é um projeto do Senhor. Não existe uma sociedade forte sem uma família forte. E quando eu li ali sobre o Salmo 128, Deus quis dizer o quê? Que em primeiro lugar, o princípio de sabedoria é temer ao Senhor, que nós precisamos de temer ao Senhor. Em segundo lugar, nós precisamos de cumprir com os mandamentos de Deus, com os princípios de Deus. Por que a família hoje está tão difamada, tão desacreditada? Porque o ser humano, homem e mulher, não tem cumprido os princípios da palavra de Deus, que são o manual, a Bíblia. A palavra de Deus é o nosso manual de vida. Né? Ali nos ensina a amar, ali nos ensina a perdoar, ali nos ensina a tratar o outro com amor. Tem uma música do meu esposo interessante que diz assim: a minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor. E é tão difícil, né? Muitas das vezes a gente tratar o próximo com amor. Por quê? Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Mas muitas das vezes nossos olhos espirituais não estão abertos para que a gente venha enxergar que o nosso problema não são as pessoas, que o nosso problema não é o marido, que o nosso problema não é a esposa, que o nosso problema não é a sogra, que o nosso problema não são os filhos, que o nosso problema são espirituais. E nós precisamos aonde aprender sobre essas armas espirituais? Através de uma intimidade, de um encontro com Deus, de ler a palavra de Deus, de se alicerçar na palavra de Deus, para que ali nós possamos nos revestir com a armadura de Deus contra as astúcias ciladas do diabo. E quem são as pessoas que mais nos magoam? Quem são as pessoas que mais nos ferem? São os que estão dentro da nossa casa. Por isso que casa é lugar de conserto, casa é lugar de relacionamento, porque é dentro da nossa casa que nós vamos ter que resolver. Então, vamos pensar que nesse tempinho que Deus nos colocou dentro de casa, é aqui que nós vamos ter que aprender realmente a conviver, a se relacionar, a consertar, a ter intimidade. Você acha que Deus nos colocou dentro de casa com o outro para que nós venhamos a ficar depressíveis, né, tóxicos de tanto remédio, de tantas más notícias? Não, o Senhor quer um relacionamento nosso íntimo para com Ele. O Senhor quer um conserto. O Senhor quer que nós venhamos nos esvaziar do nosso eu, da nossa soberba. Nesse tempo que nós estamos vivendo agora, não existe ninguém melhor do que ninguém. Não existe rico, não existe pobre, não existe branco, não existe preto. Não existe, né, nada que nos faça diferentes um do outro. Nós só podemos recorrer ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus da família, que tem planos e projetos para minha família, para a tua família. É porque o tempo aqui para mim é pouco, mas eu já passei tanta coisa para chegar até esses quase 23 anos de casados. É renúncia, né? Muitas das vezes você abrir mão do seu eu.
da sua soberba, do seu egoísmo. Muitas das vezes é você tirar o controle de todas as coisas. É você reconhecer que muitas das vezes você é que está errado, né? Muitas das vezes nós precisamos nos voltar para dentro de nós mesmos e reconhecer quem nós somos. Uma coisa eu posso te dizer, que o plano do inimigo, que é aquele de Efésios, que diz assim o Senhor, que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas sim contra os principados e as potestades. Esse é o plano do inimigo, querer destruir a nossa família, querer destruir a nossa casa. Qual que é o alvo maior dele? É destruir a nossa descendência. É destruir os nossos filhos, é destruir a nossa posteridade, aquilo que vai ser e que vai vir depois. Quando eu olho para a história de vida da minha filha Brenda, não sei se você sabe, mas nós passamos por tempos de tantas dores. Minha filha foi acometida com 2 aninhos e 10 meses, a leucemia. Nós estávamos ali nos Estados Unidos e nós passamos tempos tão difíceis, né? Que quando a gente pensou que não ia mais dar conta, o Deus de milagres, ele entrou com providências. A minha filha é um milagre de Deus. A Brenda Danese, ela é uma levita do Senhor, ela é uma profeta do Senhor. Deus já usou tanto ela para falar com pessoas, coisas que nem haviam acontecido ainda. Ela tem uma linda voz, ela é um projeto de Deus. E quando eu tento destruir a minha família, às vezes no momento de raiva, no momento de descontrole emocional, que eu quero me separar, que eu tenho certeza que você também já pensou nisso, que eu também já pensei, o que eu tenho que parar? Isso é uma artimanha do inimigo, porque ele quer destruir a minha descendência, quer destruir a minha filha, quer destruir o meu filho. Você já parou para pensar nisso? A minha filha foi curada de leucemia. Nós ficamos 3 anos passando por tratamentos de quimioterapia, de uma cidade para outra. Moramos um tempo em São Paulo, para que o Senhor tivesse misericórdia da minha casa, e Ele teve. Na minha gravidez, eu fui atropelada com ela na minha barriga 2 vezes. Eu fui atropelada, eu tinha 4 meses de gestação. Depois eu fui atropelada de novo com 6 meses de gestação com ela na minha barriga. Você já parou para pensar o que é isso? E ela nasceu de 7 meses. Depois que ela nasceu, que nós estávamos todos felizes, né? Passamos aquele momento de dor, de tensão, se ia vingar, se ia viver, ela, né, venceu, rompeu, aí surge essa leucemia, aí você passou já por tantas coisas, já passou por tantas dificuldades, e no momento às vezes de uma bobeirinha, porque você já parou para pensar que os relacionamentos, eles começam a se desfazer nas pequenas coisas, porque as grandes coisas unem as pessoas, as pequenas coisas são as artimanhas, as pedrinhas que o inimigo vai colocando, é uma atitude, é uma palavra, são pequenas coisas que o inimigo vai tentando colocar no seu caminho, que vai fazendo você se desanimar, vai fazendo você perder a esperança de dias melhores. Quando eu digo que a família é um projeto de Deus, porque eu tenho autoridade para falar sobre tudo que eu já passei tanta coisa no meu casamento, o inimigo já tentou destruir meu casamento. Nós conhecemos Jesus justamente porque a gente estava se separando. Aí nós nos convertemos, aí o inimigo ele veio de várias formas tentando agir na nossa vida financeira, porque também é uma área que atinge muitos casais, aí nós rompemos, aí veio a enfermidade na vida da minha filha, aí vieram causas da justiça para nos impedir de fazer a obra de Deus, mas eu quero te dizer que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu quero te dizer para você não desistir, para você não abandonar o barco, para você não abandonar a sua família, porque a sua família é projeto de Deus, e o inimigo começa colocando pequenas circunstâncias, pequenas situações para esfriar o seu relacionamento, e vai fazendo você quebrar os princípios. O que faz a sua família sair fora do projeto de Deus são as quebras de princípios, quando nós deixamos de viver a palavra de Deus, quando nós deixamos de ter a admiração, quando nós deixamos de ter o respeito, quando nós deixamos de ter a compreensão, quando nós deixamos de ter o amor, não é mesmo? Aí o inimigo acha bom, aí o inimigo quer vir com tudo, ele quer colocar na sua mente que não tem mais jeito, que lá fora é melhor, que você vai conseguir algo melhor, e ele tá lá batendo palminha, porque ele pensa assim, nossa, essa família tá por um trio, por um fio, né? Tá por um fio.
E aí, o Senhor Deus Todo-Poderoso levanta aí o exército de anjos dele a seu favor, levanta o exército de intercessores a seu favor e você se ergue. Que essa palavra possa encher o seu coração de ânimo, de esperança, que você não venha desistir da sua família, ainda mais agora, nesse tempo que está todo mundo dentro de casa, muitas vezes ansioso, muitas vezes, com a opressão, com a pressão de preocupação com o amanhã. Como nós precisamos do Senhor. Outra coisa também que eu tenho aprendido, que não existe força maior do que um casal unido, não existe força maior do que o relacionamento onde o casal caminha juntos, no mesmo propósito, na mesma direção, sem divisão, sem egoísmo, sem competição, porque a palavra de Deus diz que uma casa dividida, ela não prospera. Uma casa dividida, ela não prospera. Você quer ser bem-sucedido em tudo que você fizer, principalmente dentro da sua casa? Se una esposo com a esposa. Tenha o mesmo pensamento, o mesmo propósito, a mesma vida de comunhão com o Senhor, a mesma vida de intimidade, sem picuinha, sem divisão, sem competição, que é uma das coisas que acontece muito, dentro de um relacionamento. Então, que você possa se fortalecer nesse Deus que tem propósito na sua vida, tem propósito na sua casa, tem propósito na sua família. Deus, Ele quer que nós sejamos um para com o outro e ambos para com Ele, para que a nossa casa possa permanecer de pé. Lá no Mateus 7:24 diz, que aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, vai vir a tempestade, vai vir o corona, vai vir, as pequenas coisas, mas ela não vai cair. Por quê? Porque ela está alicerçada na rocha. Mas aquela casa, como se fala de casa, não é? Como se fala de casa? Mas aquela casa que foi alicerçada na areia, que não tem Deus como princípio de sabedoria, que não coloca os teus planos diante do Senhor, que no momento de nervo, de ansiedade, de insegurança, de raiva, de ódio, de medo, ela não se volta para Deus, não se volta para liberar o perdão. Você já parou para pensar que a brecha emocional que o inimigo pode estar achando na sua vida pode ser a falta de perdão? Porque as palavras, elas machucam, elas ferem muito, muito. Palavras contrárias, palavras de derrota, palavras que só o inimigo sabe que ele vai usar o seu esposo ou sua esposa para falar, porque quem nos conhece melhor do que os que estão dentro da nossa casa? Então, o inimigo vai usar eles para falar aquilo que realmente nos atinge, aquilo que realmente dói lá dentro da nossa alma. Mas nós precisamos pedir, Senhor, abre os meus olhos espirituais, abre o meu entendimento. Não adianta ter sabedoria, não adianta ter conhecimento e não ter entendimento. Abre o meu entendimento, Senhor, para que a hora que eu ver e ouvir, não deixe entrar no meu coração, porque eu sei que isso é uma seta, é uma astúcia cilada do inimigo. E eu não vou permitir que a minha casa caia. Eu não vou permitir que a minha casa venha desmoronar. Porque eu sei, Senhor, que a minha casa está alicerçada na rocha, Pai. Porque nós confiamos em Ti. Porque nós sabemos que o plano que o Senhor tem para nós é para mim e para minha casa, para minha família. Que foi o Senhor que escolheu, foi o Senhor que projetou, que é um projeto de Deus. Então, o que eu estou te falando aqui? Tenha um pouquinho mais de paciência. Tenha um pouquinho mais de sabedoria, tenha um pouquinho mais de firmeza, de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu já passei por muita coisa mesmo dentro da minha casa. Quis desistir? Quis. Tem dias que a gente não tá com uma visão aberta? Tem. Mas ainda bem que o Senhor, Ele sabe da nossa fraqueza, porque quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. O Senhor nos fortalece, o Senhor nos levanta através de um louvor, através da palavra, através do jejum, através da oração. E a nossa casa está alicerçada na rocha e ela não vai cair. Eu quero dizer que a sua casa está alicerçada na rocha e a sua casa não vai cair. Começa a profetizar, profetiza dentro da sua casa dias melhores, profetiza que o seu marido, que os seus filhos são uma bênção do Senhor. Começa a profetizar na vida da sua sogra, do seu sogro, é uma bênção do Senhor. Aquilo que você
você não enxerga com os olhos naturais, começa a profetizar com os olhos espirituais que o Senhor vai fazer. Começa a declarar: minha casa é do Senhor, os anjos do Senhor estão acampados sobre a minha casa e mal nenhum, praga nenhuma chegará até nós. Creia nesse Deus Todo-Poderoso que é comigo e é contigo, e Ele não vai deixar a sua casa desmoronar. Eu quero pedir ao Senhor nesta hora que Ele venha te abençoar. Senhor, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã que está nesta hora ouvindo esta live. Pai, se a casa deles está por um fio, Pai, que o Senhor venha alicerçá-los, Senhor, na rocha que é chamada o Senhor, do Eudalacandaradabás. Senhor Deus Todo-Poderoso, dissipa, Pai, todas as obras das trevas, Senhor, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, desta família que está passando neste momento por uma crise, Senhor, existencial. Muitas das vezes que começou lá na infância, Senhor, vai curando as feridas, vai curando a alma, vai curando, Pai, os filhos, vai curando a esposa, vai curando o marido. Começa, Senhor Deus, a fazer uma obra grandiosa, porque eu sei que o Senhor tem projeto nesta família, o Senhor tem projeto dentro desta casa, Senhor. Eu peço que a tua mão esteja estendida nesta hora sobre esta família e que eles não venham desmoronar, que eles venham permanecer, Pai, alicerçados na tua palavra, crendo que eles vão ter dificuldades, sim, que eles vão passar por provações, sim, mas que o Senhor vai estar em todo o tempo, Pai, com a tua mão estendida sobre a vida deles, sobre a casa deles, Pai. Cura as feridas da alma, cura as emoções, libera perdão, Senhor. Libera perdão por este coração que precisa nesta hora ser perdoado. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, que Deus abençoe toda a igreja Torre Forte. Fica firme aí, o Senhor é